Olá, meus queridos alunos do IFPE de Barreiros. Tudo certinho? Vamos dar continuidade hoje ao estudo da Ética a Nicômaco do Aristóteles. Então, lembrando bem rapidamente onde a gente parou, o Aristóteles falou que sempre que a gente faz algo em vista de uma finalidade diferente deste algo, a finalidade, ou seja, o fim, tem um valor maior do que o meio. Mais do que isso, o valor do meio depende do valor deste fim. Visando o fim, a gente calcula até quanto a gente está disposto a suportar, a gastar, né, nestes meios. E aí ele diz que se isso é verdade, se esse fim é na verdade um meio para uma outra coisa, esse processo continua indefinidamente, até que a gente tenha que escolher o nosso fim último. Aquilo que as pessoas chamam de felicidade. Então, o bem, a felicidade, o fim último, ou eudaimonia, são termos e nomes diferentes para a mesma coisa. Ou seja, aquilo que vai dar valor e sentido a toda a nossa existência, a tudo que a gente faz em nossa vida. Né? O motivo pelo qual a gente acorda, faz as coisas do dia e vai dormir é, em última instância, para esse negocinho que a gente chama de felicidade, dessa tal felicidade. E Aristóteles investigou algumas opiniões comuns a respeito do que seria a felicidade. Ele disse que muitas pessoas acham que felicidade é igual a dinheiro, mas isso não pode ser porque dinheiro é, por definição, um meio para outras coisas. Né? Dinheiro não é um fim em si próprio. Então, se a felicidade é o fim último, dinheiro não pode ser o fim, mas uma ferramenta para este fim. Ele disse também que a felicidade não pode ser o prazer. Ora, o prazer pode sim ser um fim último. A gente pode escolher viver toda a nossa vida em busca do prazer, mas não é a felicidade do ser humano, porque prazer também faz parte dos outros animais. Então não pode ser o fim do ser humano. A terceira opinião comum, respeitável e plausível a respeito do assunto é que a felicidade seria ser bem-quisto em sociedade, famoso, respeitado. E sim, a honra, a fama, pode ser um fim último, a gente pode colocar isso como meta da nossa existência. A fama parece que é algo particular do ser humano, né? Eu acho que eu não vi nenhum bicho preguiça youtuber que faz vídeos de gameplay para tentar ser famoso e conhecido, né? Mas mesmo assim também não pode ser porque a honra, a fama, nada mais é do que os outros pensam de nós. Então não é algo próprio da ação que nós fazemos, mas o pensamento dos outros a respeito das nossas ações. E aí diz ele que a felicidade tem que ser algo próprio de um indivíduo, né? Próprio de uma pessoa. Agora é muito importante a gente fazer um esclarecimento aqui, porque o Aristóteles não está dizendo que a felicidade requer que a gente abdique totalmente do dinheiro e viva uma vida de Eliseu, ou que a gente não pode ter nenhum prazer, que, né, tem que, sei lá, se vai comer uma comida, tem que comer a comida mais sem gosto possível, porque não pode nem sentir prazer da comida, ou que não pode ninguém lhe conhecer, que você tem que ficar recluso na montanha, ninguém lhe conhece, ninguém tem fama, ninguém lhe admira. Não, obviamente que ele não está dizendo isso. Dinheiro, prazer e fama, honra, fazem parte de uma vida feliz. Estão envolvidos com a vida feliz, podem ser meios, ferramentas para uma vida feliz, ou, de alguma maneira, são reflexos de uma vida feliz, mas não são a própria felicidade. Afinal de contas, uma vida feliz é prazerosa, e mais, uma pessoa boa geralmente tende a ter uma boa fama também, né? Tende a ser respeitado e admirado pelos outros. Então, faz parte, mas não é isso. Então, finalmente, qual é a definição de felicidade por Aristóteles? Aristóteles diz que a felicidade, o bem humano, a eudaimonia, é o exercício ativo das faculdades da alma humana em conformidade com a virtude. Ou seja, você vive uma vida ativa, né? Você próprio determina as suas ações, você não está simplesmente reagindo ao que os outros fazem. E ao fazer isso, você está exercitando aquilo que é mais propriamente humano de você, e você faz isso de uma maneira virtuosa. Mas ainda que essa atividade da alma humana virtuosa
deve ser algo que ocupa uma existência completa, porque um pequeno momento de felicidade não torna alguém feliz. Então aquele negócio que a gente tava falando, né? Se você chega atrasado uma vez na vida na aula, não significa que você é uma pessoa atrasada, né? Se você chega pontualmente uma vez na sua vida na sala de aula, não significa que você é pontual. A gente é aquilo que a gente faz habitualmente. Então se a felicidade é o exercício ativo da alma humana de acordo com a virtude, para sermos felizes temos que fazer isso regularmente. Mas o que é que significam esses termos, né? Exercício ativo, alma humana em conformidade com a virtude. Então, bem resumidamente, para Aristóteles, a gente age ativamente quando a gente não está simplesmente reagindo, né, seguindo uma força exterior, mas que a gente está se comportando de acordo com a nossa vontade, algo que vem dentro de nós. Mas a nossa vontade que tem um certo grau de planejamento, não é isso? Então, você imagina algo e você sente a vontade daquele algo. Aí o que é que você vai fazer com a sua cabeça? Você vai calcular os meios possíveis de se conseguir fazer aquele algo. E aí depois você vai tentar escolher entre esses cursos de ação um para você executar. Então, para ser virtuoso, tem que ser algo que você meio que veio de dentro de você e você meio que planejou de uma certa maneira. E por que da alma humana? Bem, vocês que já assistiram o nosso vídeo lá sobre o peripsique, de ânima, da alma, do Aristóteles, já escutaram um bocado a respeito daquelas 3 partes dele, né? A alma vegetativa, a alma animal, a alma humana, racional, né? Mas lembra aquele negócio que a gente falou? Decidir o que é o bem de qualquer coisa depende de o que é essa coisa. Dizer o que é uma faca boa depende de entendermos o que é que significa ser uma faca. Não faz sentido a gente dizer que uma faca é boa ou ruim se a gente usa como critério do nosso julgamento os critérios de julgar, sei lá, um teclado, um instrumento musical. Então, dizer que um ser humano tem uma vida feliz, dizer que um ser humano é bom, ou dizer que o ser humano é infeliz e o ser humano é ruim e vicioso, depende de dizer o que é o ser humano. Então, justamente por isso, é o exercício ativo da alma humana. Acontece que o Aristóteles define o ser humano, enquanto um ser ético, de 2 formas. Ele nos coloca como, por um lado, um animal racional, né, que conhece a realidade, pensa no entorno, mas também como um animal social, ou seja, um animal que vive em comunidade. Então, a definição do ser humano para Aristóteles é dupla. Significa que teríamos, digamos assim, 2 maneiras de exercitar bem a nossa humanidade. 2 maneiras de sermos bons seres humanos. Uma delas é sendo sábio e conhecendo a realidade. E a outra é como um animal social, ou seja, nos comportando adequadamente de acordo com o que a situação pede de nós, né? Então a pessoa que age bem, ele exerce bem a sua natureza enquanto animal político. E a pessoa que contempla, que entende bem a realidade, realiza bem a sua natureza enquanto um animal pensativo, né, racional. Então, se o ser humano é essas 2 coisas, o ser humano feliz fará essas 2 coisas. Mas aí vai. E o que é então, finalmente, essa tal de virtude que eles tanto falam? Como a gente já falou algumas vezes, desde as nossas aulas sobre Platão, virtude, o termo grego arete, significa excelência. Então a faca excelente é aquela faca que corta bem, sem a gente precisar fazer tanta força assim, né? E aí, se a vida feliz depende de ações virtuosas, como é que a gente exerce uma ação virtuosa? Pois bem, Aristóteles diz que a virtude, ela é uma predisposição, um hábito, um costume a agir de acordo com o meio termo de 2 vícios, de 2 falhas. Vamos lá explicar direitinho, certo? Por que uma predisposição? É a ideia de que, na medida que a gente executa várias vezes, seguidamente, o mesmo tipo de comportamento, a gente meio que faz semi-automaticamente. Ou seja, a gente não precisa de tanto esforço para repeti-lo. Então, se para você é um esforço danado você chegar pontualmente numa sala de aula, é porque você ainda não criou esse caráter.
Você precisa executar isso várias vezes até que você internalize. Então, para dizer que alguém tem a virtude da pontualidade, ele tem que meio que agir sem tanto esforço em busca da pontualidade. Mas por que o meio termo? E isso é causa de muita confusão por muitas pessoas. Primeiro, a noção de meio termo por Aristóteles se refere apenas a sentimentos e comportamentos que são, por eles próprios, neutros. Ou seja, esse sentimento não é nem bom e nem ruim em si mesmo. Então, digamos assim, sentir medo é algo bom ou ruim? Ora, vai depender da quantidade de medo que você sente em relação ao quê? Se você é uma pessoa adulta e tem medo de um pequeno chihuahuazinho, você está sentindo medo demais a uma coisa que não lhe apresenta tanto perigo. Porém, se você é uma criança e tem medo, sei lá, de um pitbull, é perfeitamente saudável, né? Porque você está com muito perigo diante de um pitbull. Então a quantidade dessas coisas vai depender de quem está sentindo ou agindo e vai depender da circunstância em que ele se encontra para agir. Porém, diria Aristóteles, sempre haverá algum meio termo que a gente pode, né, imaginar ou supor como mais ou menos aquilo. Não que seja uma ciência exata, né? Mas a gente pode estimar mais ou menos o que seria o adequado naquela situação. O que é a coragem? A virtude da coragem é o meio termo entre o medo excessivo, ou seja, você ser um covarde, sai fugindo de qualquer coisa, e a temeridade, ou seja, a falta de medo total, né? De ter um cara 3 vezes do seu tamanho, armado, e você querer comprar briga com ele. Então essa ideia de meio termo tem essa noção de justiça, né? Algo que não está nem frouxo e nem apertado, mas está justo, né? A calça, o cinto, né? Quando está justo, a calça nem cai e nem fica lhe incomodando. Ela está na medida. Então, os sentimentos que temos e as ações que empreendemos serão virtuosas se elas acertam mais ou menos nesse alvo aí. E na medida que a gente executa esse meio termo nas várias situações de vida, repetidamente ao longo da nossa vida, diria Aristóteles, nós exercemos a nossa natureza de animais sociais bem. E exercendo bem, seremos felizes. Mas aí lembre-se, há ações e há paixões que são, por elas mesmas, ruins. Né? Não é como se fosse assim, botar muita gaia de maneira exagerada é ruim. Mas também não botar gaia nunca, ou botar só pouquinha gaia também é ruim, né? Então eu tenho que procurar botar a quantidade justa e adequada e no meio termo de gaias por semana no meu cônjuge. Não, né? Botar gaia é sempre ruim, é sempre injusto. Então não tem quantidade de meio termo de gaias que seria justa. Não. É sempre, em qualquer número, injusto e ruim. Então repito, essa noção de meio termo são para coisas que são neutras. Mais um exemplo, se alimentar, né? Se você come muito, você é guloso, mas se você não come nada, você morre, né? Então você tem que comer a quantidade adequada de comida, né? Para ter uma vida saudável. Essa é a noção do que ele quer dizer. Então isso é a nossa natureza enquanto animais sociais. Já em relação à nossa natureza enquanto animais racionais, a história é mais complexa, certo? Porque essas ações, para serem virtuosas, como ele falou, requer um certo planejamento racional. Se você acidentalmente faz o que seria corajoso, você não está sendo realmente corajoso. Você é corajoso quando você pensa, calcula, quer aquilo e faz aquilo. Então, além da ação virtuosa, você tem o pensamento que lhe permite reconhecer qual é o meio termo naquelas situações em que você se encontra. Então, essa virtude intelectual é o que ele chama de frônesis, ou seja, prudência. Bem resumidamente, a frônesis, ou seja, prudência, seria essa nossa capacidade intelectual de reconhecer bem qual é o meio termo virtuoso em cada circunstância de vida em que nos encontramos.
Então, se seu amigo chega tarde da noite porque ele foi assaltado pedindo R$ 5 para pegar um ônibus para voltar para casa e você está cheio de dinheiro no bolso, você, se for uma pessoa prudente, saberá reconhecer se você deve emprestar dinheiro para ele ou não e quanto você deverá emprestar, levando em consideração todas aquelas circunstâncias que são variáveis, né? Quanto dinheiro você tem, em que situação seu amigo se encontra e por aí vai. Mas mais do que isso, a prudência também requer que a gente saiba reconhecer qual é o fim último da nossa vida. Por quê? Se para a humanidade em geral a felicidade é pensar bem, entender bem a realidade e agir bem, ora, como isso vai se representar na sua própria vida, vai variar de indivíduo para indivíduo. Porque você pode querer estudar matemática, você pode querer estudar história, você pode querer estudar psicologia, você pode querer conhecer a realidade de diversas maneiras. E os seus meios de ação e aquilo que você pode agir no mundo também vai ser variável a depender de cada pessoa em cada circunstância. Então a pessoa prudente saberá reconhecer qual é a sua própria meta de vida no nível individual e o que ela deve fazer para chegar lá. Já a questão da sabedoria, que refere-se ao nosso conhecimento teorético, contemplativo, né, e não simplesmente de agir, é mais complicado ainda para eu explicar resumidamente. Mas, se vocês lembrarem da linha da divisão do Platão que a gente falou, se refere à articulação daqueles dois tipos de pensamento. O pensamento lógico, dedutivo, e o pensamento intuitivo. Por um lado, o pensamento científico, por outro, o pensamento filosófico. É a articulação desses dois, né? A articulação excelente e virtuosa desses dois. A gente falou um pouco sobre o pensamento lógico nas nossas aulas sobre o órgão. E a gente falou um pouco sobre o pensamento filosófico também nas nossas aulas sobre a metafísica. Então, revisando e resumindo o que a gente falou a respeito da felicidade hoje. Para Aristóteles, o bem humano, o ser humano bom, né, feliz, é aquele que exerce ativamente os seus comportamentos, ou seja, que vem de dentro, na sua própria vontade e seu próprio planejamento, e decide o que vai fazer. Claro, com a ajuda do seu entorno, mas não determinado e forçado pelo seu entorno, né? Mas vem de dentro essa vontade e vem de dentro essas escolhas. E essas escolhas buscam realizar aquilo que é o ser humano. O que é o ser humano? O animal racional, que conhece a realidade, e o animal social, que vive em sociedade com outros. Animal político também ele dá o nome, né? Zoon politikon. Mas nessa noção de viver em uma comunidade, viver em uma sociedade. Então ele pensa, teoriza, contempla, entende o mundo, e ele se relaciona, age, se comporta com outros no mundo. E ele faz essas duas coisas de maneira virtuosa. Então, quando ele tem que agir com os outros, ele age em busca do meio termo de maneira regular. Então, perante situações de perigo, será um bom ser humano, será um ser humano feliz aquele que age recorrentemente de maneira corajosa. Nem covarde e nem temerária. E isso em relação a todos os outros possibilidades de comportamento. Novamente, se ele faz isso de conhecer bem a realidade e agir bem em sociedade durante a existência completa, ele terá tido uma vida feliz. E aí a Ética Nicômaco também traz outros temas muito interessantes, mas que infelizmente não vai dar tempo da gente estudar aqui. Ele fala do problema da acrasia, ou seja, da falta de força de vontade. Que é quando a gente sabe o que a gente deve fazer, a gente sabe o que é certo, a gente quer fazer o que é certo, mas a gente fraqueja. A gente não tem a força, o autocontrole de fazer o que a gente quer fazer e sabe que é certo. Mais ou menos feito quando vocês querem estudar para a prova. Vocês sabem que devem estudar para a prova, vocês querem estudar para a prova, mas aí fica lá, vendo vídeo de gatinho durante 5 horas pela madrugada dentro, né? Por que isso acontece? Né? Então é um tema interessante que o Aristóteles estuda. Outros dois temas muito interessantes que ele trata também na Ética Nicômaco são, primeiro, o que é o prazer e qual é o papel do prazer numa vida feliz, né? Como é que a felicidade e o prazer se relacionam. E o outro, que é um dos meus favoritos, é a respeito de o que é a amizade
e qual o papel da amizade para uma vida feliz. Mas como eu disse, infelizmente não vai dar tempo da gente falar deles. Então, semana que vem a gente vai entrar na política do Aristóteles, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.